noite, queridos irmãos. É com alegria no nosso coração que, mesmo em meio a tempos tão difíceis que temos vivido, tempos tão complicados que exigem de nós paciência, nós temos a certeza no nosso coração de que Deus não está ausente. Por isso nos reunimos aqui nesse momento para adorar ao Senhor, para exaltar o nosso Deus, para glorificar aquele que merece toda a honra, louvor e adoração, porque Ele é Deus vivo, Deus presente, Deus que realmente nos salva. A palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 57, verso 11, "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Louvemos ao Senhor, adoremos com alegria nos nossos corações aquele que merece toda exaltação, toda adoração e realmente toda a glória e louvor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque a tua infinita misericórdia foi derramada na cruz do Calvário sobre nós. Sabemos, Senhor, que não merecíamos tão inefável graça. Mas, ó Deus, nós te agradecemos, acima de tudo, porque tu realmente mostraste misericórdia para conosco. Por isso os nossos corações te exaltam, por isso os nossos corações rendem louvores a ti. Por isso os nossos corações compreendem a bondade do Senhor sobre os nossos dias, mesmo que os nossos olhos enxerguem situações difíceis e adversas, como temos vivido em meio a esta pandemia de Covid-19. Ó Senhor, sê propício com a tua igreja nesse momento de culto solene. Sê propício com cada alma, ó Deus, de modo que possamos receber dos altos céus as tuas bênçãos, transformando o nosso coração, mudando a nossa disposição mental para não pecar mais contra ti, e ao Senhor, acima de tudo, para andarmos em novidade de vida. Sê conosco, ó Pai, porque a tua glória se eleva acima da terra e dos céus, e somente a tua pessoa. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Salmos 33, de 18 a 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos.
Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Bendito e misericordioso Deus, na Tua presença, Senhor, estamos para pedir, Senhor, para suplicar que esteja conosco nesse dia. Tu conheces, Senhor, as nossas imperfeições. Sabes, Senhor, que nada somos sem Ti, e por isso nós Te buscamos com todo o nosso coração e suplicamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso lar, das nossas famílias, Senhor. Pedimos que o Senhor, com a Tua bondade, esteja estendendo, Senhor, o Teu braço a todos aqueles que hoje choram, Senhor, pelos seus entes queridos. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar nos enchendo a cada dia, que possamos a cada dia nos esvaziar do velho homem e que o Teu Santo Espírito venha preencher todas as lacunas, Senhor, que tem faltado nas nossas vidas, que possamos humildemente suplicar pelas Tuas bênçãos, suplicar pelas Tuas misericórdias, suplicar para que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos. Estamos passando por momentos difíceis, Senhor. Muitas vezes não sabemos e não conseguimos compreender o que tudo isso significa, mas no Seu tempo sabemos que o Senhor nos mostrará tudo aquilo que não conseguimos ver neste momento, pois os nossos corações estão doloridos com tantas mortes, com tantas perdas, ó Deus. Venha socorrer, Senhor, venha ao nosso encontro, pois nós só confiamos em Ti, a nossa rocha, o nosso libertador. Senhor Deus, que o Senhor possa estar dos altos céus, ouvindo as nossas orações, o nosso clamor neste momento. Sara, Senhor, a nossa terra, sara, Senhor, a nossa nação. Neste momento nos humilhamos diante de Ti e Te suplicamos que venha nos livrar dessa peste, ó Deus, que está assolando todo o mundo. Ó Pai bendito, Te agradecemos porque sabemos que Tu estás nos ouvindo. E sabemos, Senhor, que embora nada mereçamos, ó Deus, Tu és um Deus que, apesar das nossas imperfeições, nos ama e a ponto de enviar, Senhor, o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação. Se com os nossos irmãos que neste momento estão Te cultuando, Senhor, em espírito e em verdade. Esteja o Teu anjo acampando, Senhor,
em cada lar, em cada coração. Tudo isso é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica, Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos
Oremos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, neste culto, Senhor, cultuando a Ti, louvando, Senhor, e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tu não ter nos desamparado, Senhor, Tu tem cuidado de nós, Senhor. E que mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando, Senhor, Tu tem nos mantido firmes, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos abençoando, Senhor, para que possamos sempre Te render louvores, honras e glórias, ó Pai. Que o Senhor venha estar quebrantando os nossos corações, Senhor, e quem venha estar nos preparando, Senhor, para a mensagem que vai ser executada, Senhor, esta noite, Senhor. E que, Senhor, também, que essa mensagem possa chegar aos nossos corações, Senhor, e que Tu fales, Senhor, através do Teu servo, Pai. É assim que eu te oro, Senhor, te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amada Igreja, com a graça e a paz em Cristo, depois deste momento de adoração, contrição e louvor, vamos agora nos edificar com a palavra de Deus, momento integrante do culto, momento em que nós expomos as Escrituras e dela nos alimentamos. E hoje vamos ter a nossa pregação em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, apenas os versículos 19 ao 27. Então, Epístola de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 ao 27, com o tema Fé e Ação, a religião aprovada. Fé e ação, a religião aprovada. Faremos 3 divisões, versos 19 e 20, 21 ao 24, e por último, os versos 25 ao 27. Passamos então esta leitura e me acompanhem em seus lares, com as suas Bíblias. É bom que o crente seja sempre versado nas Escrituras, conhecedor das Escrituras, saber onde se situam os livros, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Então, vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Assim nos diz as Escrituras: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Este é o texto, então, em que faremos breves divisões: fé e ação, a religião aprovada. Primeiramente, os versículos 19 e 20, nós já fizemos leitura e nós pontuamos: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E em que contexto Tiago está trazendo esta instrução? Ora, ele está dizendo: sabeis estas coisas.
Quais coisas? Certamente o verso 19 está inserido dentro do capítulo 1 inteiro. Então era necessário fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18, para que tenhamos aí, por compreensão, quando ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Sabemos o que? Ele diz dos benefícios das provações, como obter a sabedoria, as circunstâncias terrenas são transitórias, ele fala da origem do pecado, fala da origem do bem, disserta sobre isto, traz para nós pelo Espírito Santo a verdade sobre estas coisas e diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, por assim dizer, a nossa fé temos para nós mesmos. Nós cremos em Deus como Criador dos céus e da terra, nós cremos em Deus como aquele que criou o homem do pó da terra, nós cremos em Deus que criou a mulher a partir da costela de Adão, nós cremos em Deus, nos seus atos de criação, nós cremos que Ele é Senhor dos céus e da terra, que Ele criou o mundo visível e invisível, nós cremos que tudo está sob os seus olhos, que nada pode fugir nem escapar ao seu conhecimento, e que Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que faz justiça. Entretanto, quando nós nos relacionamos na sociedade em que vivemos, e cada homem em sua época, nós nos revoltamos com certas situações. Nós ficamos como que constrangidos e às vezes indignados com situações provocadas por outros homens, provocadas por pessoas próximas, e nós nos sentimos no direito, muitas vezes, de fazer justiça. E às vezes, neste intuito de fazer justiça, o homem excede, e ao invés de ser justo, porque tem razão, ele acaba sendo cruel para com o seu semelhante. Então, mesmo que o homem tenha da parte de Deus o direito de se irar, como nos ensina em outros textos das Escrituras, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, em outras palavras, não acumule ira para si, para o dia seguinte, porque isto vai te fazer mal. E além disto, você poderá incorrer em praticar o mal contra o teu próximo, no intuito de fazer justiça. Então lembra-te, você não é juiz de nada, juiz é Deus, e Ele ordena que podemos até nos irar, mas não podemos exceder os nossos atos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem, novamente repetindo, por se achar no seu direito, extrapola a justiça e torna-se cruel. Torna-se um homem cruel. Ele tem razão muitas vezes naquilo em que ele se indigna, mas ter razão não significa ter licença para tornar-se um homem amargo e cruel, uma pessoa amarga e cruel. Então, este é o ensino acerca de tudo aquilo que nós vivenciamos que possa, em algum momento, afetar a nossa pessoa, nos levando à indignação, nos levando até mesmo a um acesso de ira, ou como alguns dizem, de raiva. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Somos pessoas de fé, e ser pessoas de fé significa acolher o que a palavra de Deus nos ensina, porque aquilo que Deus nos ensina é para o nosso próprio bem. Se eu extrapolo essa doutrina, eu me constituo juiz e passo a usurpar o direito e a prerrogativa que é tão somente pertencente a Deus. Deus é juiz, justo juiz. Então, entreguemos as nossas causas ao justo juiz. Ponto segundo, os versos 21 ao 24,
nos diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ora que é assim mesmo. A ilustração é perfeita. Quem é que fica o tempo inteiro de espelho na mão, arrumando-se enquanto se desloca de casa ao mercado ou de casa ao trabalho? Não fazemos isso. Você se arruma, mas você não fica ali o tempo todo exercitando a sua mente de como é a sua aparência. Mas a alusão feita a este respeito é um recado, é um abrir de olhos para com aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a põem por prática. Então, pontuamos para os versos 21 ao 24, a eficácia da palavra de Deus, poderosa para salvar a nossa alma. Esta é a eficácia da palavra de Deus, que foi em nós implantada. Implantada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus faz com que nós acolhamos a palavra com fé, com amor, com arrependimento, com confissão de que somos pecadores e Deus é santo. Então, a palavra em nós implantada não fora implantada mediante um processo de lavagem cerebral, como em algumas seitas. Não. Nós nos convertemos a Jesus Cristo pela palavra de Deus em nós implantada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o texto afirma: espírito de liberdade. O Espírito Santo não nos destinou para o cativeiro. Pelo contrário, de lá o Espírito Santo nos resgatou do cativeiro da morte, do cativeiro do pecado, do cativeiro das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, de seu amor. De maneira que, então, a palavra de Deus em nós implantada é poderosa para nos salvar. E se ela é poderosa para nos salvar, como afirma o próprio Senhor, então é necessário que nós a pratiquemos. Porque nós não podemos guardar este tesouro somente para si, mas devemos também estender o que aprendemos com as Escrituras para com aqueles que ainda não conhecem e dentro da própria igreja, quando servimos uns aos outros no temor e no amor do Senhor. Por isso, então, nos versos 21 ao 24, a palavra de Deus, sim, ela fora em nós implantada com o intuito de nos salvar, e pessoas salvas andam e se portam como pessoas redimidas, que andam lado a lado com a luz, que andam lado a lado com Cristo, e aprendemos com Jesus. Tudo aquilo que Tiago nos ensina, seja Paulo, Tiago, Pedro, João, os apóstolos todos, os seus ensinos são de conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho veio em primeiro plano para ser anunciado aos humildes, aos pobres, aos rejeitados, aos marginalizados. A igreja não começou com príncipes e princesas. A igreja não começou com pessoas que moravam no palácio, embora a esposa de Pilatos tivera um sonho com respeito a Jesus Cristo, a ponto dela adverti-lo: não te envolvas com este justo, porque esta noite eu tive grandes pesadelos por conta deste justo. E Pilatos não deu ouvido à esposa. Melhor tivesse feito se tivesse atentado para o que ela havia dito. Mas a igreja, no seu grande corpo, começa com as pessoas mais simples, na sua grande maioria, e até hoje é assim.
até hoje é assim. Foi Jesus mesmo quem disse que um rico dificilmente entraria no reino dos céus. Dificilmente. Ele não disse que seria impossível, mas ele disse dificilmente. Dificilmente. Este ato pertence tão somente a Deus, de chamar o pobre miserável e de chamar o rico na sua insignificância. Porque é assim que Tiago também retrata essa questão da riqueza quando comparadas diante da pessoa de Deus. Entretanto, versos 21 ao 24 diz que devemos não somente ouvir, mas ouvir e praticar, para que não nos tornemos como pessoas que se veem no espelho e para logo se esquecem de sua aparência e apenas não tem fruto algum aquilo do que se ouve, daquilo que se decora. Então a Bíblia não fora para ser decorada, ela fora dirigida a nós para que nós a pratiquemos, vivamos o que ela ensina. A última divisão, então, os versos 25 ao 27, uma seção menor, que diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Porque a palavra religião vem do termo religar. Religar o homem a Deus. Aquela atitude que somente o homem pode realizar, que o leva à comunhão com Deus. E esta atitude de religar-se com Deus são atitudes práticas da vida, as quais Deus requer do homem temente, as quais Deus requer do homem crente, como parte integrante de um culto que é vivo, ou de um sacrifício que é vivo, santo e agradável, os atos que nós dedicamos ao próximo por amor a Deus, por temor a Deus, em culto a Deus. Esta é a ideia do porquê, então, considerar as Escrituras atentamente nesta lei perfeita, lei da liberdade. Lei da liberdade. A liberdade que se tem de, com o corpo e com as vontades e com a mente, fazer aquilo que é do agrado de Deus, por amor, por liberdade. Nada forçado. Nada forçado. Porque se é forçado, não é por amor. Mas a lei da liberdade, ela impele o homem para realizar com amor, com alegria, os desígnios de Deus. Santo Agostinho, do século V, irá se expressar da seguinte forma: ame a Deus e faça o que quiser. Aí alguém pode dizer: mas ame a Deus e faça o que quiser, então eu vou fazer loucura. Não vai fazer loucura, porque se você ama a Deus, você não vai cometer loucuras. Porque o amor a Deus é o corolário que sustenta todas as demais virtudes da vida cristã. Esta é a lei da liberdade. A liberdade para o bem. A liberdade para tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus e que te promove o bem. Promove a ti e ao próximo com quem você convive, com quem você presta serviço, com quem você doa a sua vida em atos de auxílio, de amizade, de oração, de intercessão, o doar-se, como Jesus se doou por nós. Por isso, então, a religião, ela tem este papel, religar o homem a Deus. E a religião pura e sem mácula para com Deus é esta. Veja que visitar órfãos e viúvas não é uma lista que se exaure em si mesma, não é uma lista exaustiva das possibilidades de atos dignos diante de Deus, mas soa como elementos principais
que apontam a direção para onde vai a religião verdadeira. Vai para onde? Vai ao encontro do próximo. Vai ao encontro em ajuda ao próximo. Daquele que se condói, daquele que tem misericórdia, daquele que se internece. Este faz da religião algo que realmente é digno diante de Deus e o religa, não pelo ato em si, mas por aquilo que Deus demanda de cada um de nós. Que a nossa vida não seja para si mesmos, mas em direção ao próximo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isto, o tema, fé e ação, a religião aprovada. E religião aprovada, ela parte deste princípio. Todos os atos de um crente endossados pela Escritura Sagrada. E endossada pela Escritura Sagrada, que ele aprende a ouvir, guardar-se deste mundo incontaminado, porque ele sabe de sua vida consagrada a Deus, ele sabe de sua aliança com Deus mediante o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sabe que ele de fato pertence a Cristo Jesus por uma aliança de sangue, que foi o derramamento do seu sangue em nosso lugar. Como diz o próprio Senhor Jesus, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, para a remissão de pecados, de muitos quantos? De muitos os que creem. E assim, irmãos, nós podemos olhar para Tiago como aquele que nos instrui para que a nossa fé não seja uma fé inoperante, mas seja uma fé operosa, vívida, atuante. E nesses dias em que nós estamos vivendo, de isolamento social, de afastamento das pessoas, essa dificuldade que nós temos para o encontro, para até mesmo abraçar as pessoas, no sentido literal da palavra. Então é necessário que nós recorramos com muito maior firmeza às Escrituras para que a nossa fé permaneça firme e demos testemunho de que nós, sim, temos considerado atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nesta lei temos perseverado para que Deus abençoe, para que nós sejamos bem-aventurados em tudo aquilo que nós viermos a realizar, apesar desses limites impostos pelo tempo em que nós estamos vivendo no presente. Deus abençoe a cada um de nós, e eu quero fazer as palavras conclusivas aqui mesmo na Epístola de Tiago, nos versículos 2 ao 4, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, versos 2 a 4. Novamente, a fé que se une à perseverança, que vence provações, que se fortalece devido às provações, demonstra perseverança, e a perseverança, mediante as provações, nos torna pessoas mais perfeitas, segundo a pedagogia de Deus sobre a sua igreja, sobre mim, sobre você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça pessoas de fé inabalável na pessoa de Cristo, na providência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos
sempre engrandecer. Amém. Vamos orar. Senhor eterno, nós agradecemos pela tua misericórdia, porque o Senhor, ó Deus, foi quem nos fez segundo a tua palavra, nos criou, ó Deus, segundo o moldar de tuas mãos, e fez, ó Deus, cada um de nós segundo a tua imagem e semelhança, dando-nos, ó Deus, o conhecimento, dando-nos, ó Deus, condições, inteligência, para respondermos ao chamamento, para respondermos, ó Deus, aos teus decretos, à tua palavra, aos teus desígnios. Recebe, pois, a nossa adoração, recebe, pois, o nosso louvor, recebe, ó Deus, o culto que prestamos nesta noite, e seja o Senhor engrandecido em nossas vidas, mediante a prática, ó Deus, de cada ovelha que pertence a Ti, que sejam atos de fé, endossados pela Tua palavra na direção da perseverança, para que tudo, ó Deus, venhamos vencer, em nome da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Abençoa a Tua igreja nesses tempos difíceis, tenha misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia daqueles que estão sob tratamento, dando a Deus ali a Tua cura, levantando o enfermo do seu leito, para que ele possa testemunhar com seus próprios lábios que Tu és gracioso, que Tu és misericordioso. Dá o Teu consolo, a Deus, para as famílias enlutadas, consola, Deus, os corações, porque Tua, Senhor, é a honra, a glória e a majestade. E nós passamos por nossa existência terrena como que por um breve momento, mas aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos o nosso encontro com o Senhor e até lá, dá-nos um viver digno na Tua presença. Rogamos estas bênçãos e oramos agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém.